Olá, meus amores! Muito bom dia! Que bom estar com vocês aqui. A tia Andressa está muito feliz de nós iniciarmos mais uma semana de aula, mais uma aula de língua portuguesa. Uma aula em que nós vamos aprender, que a gente vai se divertir, vai resolver atividades juntos. Então é sempre muito bom estar com vocês aqui nas nossas aulas e que a gente continue, né? Vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos ver o que nós vamos aprender na nossa aulinha de hoje? Então seja muito bem-vindo e vamos iniciar. Então, meus amores, na nossa aula de hoje a gente vai ver primeiramente as nossas habilidades, ou seja, o que a gente vai adquirir na aula de hoje, o que a gente vai descobrir, o que a gente vai fazer, né? Vamos lá. Nossas habilidades da aula: ativar os conhecimentos prévios sobre a situação comunicativa do texto, os atores sociais envolvidos, interlocutores, o espaço, contexto de circulação, os propósitos comunicativos, a finalidade e o gênero. Vamos também identificar o tema de um texto, vamos relacionar os elementos sonoros, sílabas, fonemas, partes de palavras, com sua representação escrita e vamos também reconhecer em textos versificados, versos, estrofes, rimas e sonoridades. Muito bem! Então, vamos para a nossa agenda do dia, vamos ver o que nós vamos ter na nossa aulinha de hoje. Então, primeiramente, nós vamos ter a nossa leitura de leite, nossa leitura do dia, que a tia trouxe para vocês hoje um texto que chama-se Comigo Não, Camaleão. Vamos ter a leitura e a interpretação de um poema. O poema que nós vamos trabalhar chama-se O Rei e a Rainha. Vamos ver as características desse gênero poema, vamos trabalhar um novo som. Olha lá, crianças, vamos trabalhar o sonzinho. Vamos trabalhar também a família silábica deste som e a família silábica desta letra. E vamos ver leitura de palavras com a letrinha R. Então, vamos iniciar a nossa história. Para a gente iniciar a nossa história, como a tia Andressa sempre fala, a gente tem que manter os nossos ouvidos bem abertinhos para a gente ouvir tudo, entender a nossa história e se deliciar com esse momento, não é mesmo? Vamos lá! Comigo Não, Camaleão é uma história de Evelyn Aine e as ilustrações de Jean Galvão. Uma hora ele é verde, outra hora é azul. Camaleão muda de cor quando dá na telha. Parece o cabelo da minha tia Eleonora. Um dia preto, outro ruivo, outro cheio de mechas loiras. Só que ela gasta uma nota de cabeleireiro. Mas o camaleão tem um bom motivo. Ele quer se esconder dos inimigos. Se está no mato, fica verde. Se está na terra, fica marrom. E bichinho danado! Minha tia é diferente. Ela não quer se esconder. Muito pelo contrário. Ela quer aparecer. Camaleão é um lagarto que nasceu meio encantado. Mas um dia se deu mal. Eu vou te contar. Saiu passeando e mudando de cor. Verde no mato, marrom no chão. Mas aí se distraiu, caiu no rio e ninguém viu. É que ele ficou azul, como alguém ia enxergar. Quase morreu afogado. Que susto, coitado! Daí ficou cor de laranja para chamar muita atenção. O pato viu e deu uma mão. Acabou-se a confusão. Contei essa história para a tia Leonora, mas ela nem ligou. Disse que a vida é transformação, que nem o camaleão. E aí, crianças, gostaram da nossa história? Tia Andressa espera que sim, viu? Ela trouxe para vocês essa história com muito carinho. É uma história bem divertida, né? Que conta a história de um camaleão e de uma tiazinha, né? A Eleonora. Vamos dar continuidade? Então, hoje, como a tia Andressa falou, nós vamos falar sobre um novo gênero textual, vamos falar sobre uma nova letrinha, um novo som. E aí a tia trouxe para vocês aqui 2 personagens. Vamos olhar para esses personagens, para essas pessoas? Se parecem com o quê, crianças? Vocês conseguem me dizer?
Muito bem. Teve criança que disse que é um rei e uma rainha. Vocês concordam? Isso, é um rei e uma rainha. Será por que eles estão aí, crianças? Será se nós vamos falar de um rei e de uma rainha hoje? Vamos descobrir? Vamos lá! A tia trouxe para vocês hoje um textinho. Vamos ler esse textinho junto com a tia? Vamos aqui olhar para esse texto, olhar para as características desse texto, ver do que esse texto vai falar, se de fato ele vai falar de um rei e de uma rainha. Bora lá! Diz assim, o título do texto, O Rei e a Rainha. O rei e a rainha foram passear numa carruagem muito bela que mandaram comprar. A coroa do rei era prateada, mas de ouro enfeitada. Ele beijava a rainha, que estava apaixonada. Andavam perto do rio e nas ruas decoradas. Adoravam a cidade e andavam de mãos dadas. E aí, uma história curtinha, né? Mas cheia de muitas coisas, né? Vamos olhar aqui para esse texto, criança. Na sala de aula, nas nossas aulas por WhatsApp, pela plataforma que nós estamos tendo diariamente, a gente já viu vários outros textos, vários tipos de textos, não estamos vendo? Pois é, só que esse texto, ele é um pouquinho diferente dos outros que a gente já tem visto ultimamente. Vocês não concordam com a tia? Concordam. Por que, crianças? Primeiramente, vamos olhar para a forma como ele está estruturado. Ele está de uma forma diferente, né? A tia, lá na sala de aula, na nossa aula, pelo WhatsApp, pela plataforma, ela ensina que a gente, quando vai escrever um texto, tem que escrever até o finalzinho da margem, tem que colocar um parágrafo, não ensina? E isso, a tia Andressa também ensina isso para os alunos dela. Mas e aqui, vocês estão vendo parágrafo, estão vendo isso? Não, por que a gente não está vendo? Porque esse textinho aqui, ele é um tipo de texto diferente. E é esse gênero textual que nós vamos trabalhar essa semana, que é o poema. Vocês sabem o que são poemas? Alguns já disseram para a tia Andressa que sabem, outros ainda não, né? Mas a gente vai descobrir juntos durante essa aula o que é um poema. Então, a tia colocou aqui para vocês, de novo, o textinho. E aí, a primeira coisa que a tia vai perguntar para vocês, que quer saber se vocês estão prestando bastante atenção. Todo texto ele tem que ter um título, não tem? Com certeza, tia Andressa, tem que ter. E aqui, vocês estão vendo se esse texto tem título? Tem. Alguém consegue identificar para a tia Andressa, consegue dizer para a tia Andressa qual é o título do nosso texto de hoje? Isso, teve um coleguinha que já disse, que é rápido, muito bem. Então, o título do nosso poema é O Rei e a Rainha. Muito bem. A tia Andressa falou que hoje nós vamos falar sobre os poemas. E os poemas, diferente dos outros gêneros textuais, ele é dividido em versos e ele é dividido em estrofes. Cada linha que compõe o poema, eu chamo de verso. Cada linhazinha dessa eu chamo de verso, tá bom? Por exemplo, o rei e a rainha foram passear. É o primeiro verso do texto. Numa carruagem muito bela, é outro verso do nosso texto. Que mandaram comprar, é o terceiro verso do texto. Tia, mas aí do terceiro verso para o próximo eu tenho um espacinho um pouquinho maior. Não tem? Vocês não conseguem perceber? A tia Andressa também percebeu. Por que ela fez isso? Porque, crianças, esses conjuntozinhos que estão juntinhos, por exemplo, essas três primeiras linhas do nosso poema que a tia colocou, né, que se chama os três versinhos, juntos eles vão ser uma estrofe. No caso, vão ser a primeira estrofe do nosso poema. Então, vamos lá. A tia já disse para vocês que o nosso poema tem o título O Rei e a Rainha. E que cada linha a gente chama de verso. Muito bem, cada linha do poema é verso. E que o conjunto de linhas, que no caso essas três primeiras linhas, o conjunto delas, a gente chama de estrofe. Essa é a primeira estrofe do nosso poema.
Vamos ver quantas linhas nós temos no nosso poema, quantos versos. A gente viu que tem 3, né, na primeira estrofe. Vamos contar com a tia. 4, 5 versos. 6, 7 versos, não é? Nós já temos 7 versos aqui e nós vamos ter a segunda estrofe. A segunda estrofe tem a mesma quantidade de versos da primeira? Não, né? Na primeira estrofe nós temos 3 versos. Na segunda nós temos 4. No total nós já temos 7 versos no nosso poema. Vamos ver mais um verso. 8 versos, 9, 10 e o 11º, né? 11 versos. Então, o nosso poema ele é formado por 11 versos e por 3 estrofes. Muito bem. Então, nosso título qual é mesmo? Digam aí pra tia. O Rei e a Rainha. O nosso gênero textual, nós estamos trabalhando o poema. Muito bem. Cada linha, a tia ó, sublinhou, a gente chama de verso. O poema O Rei e a Rainha tem 11 versos. E quantas estrofes, meus amores? 3 estrofes. Muito bem, estou gostando de ver. Então, a tia colocou aqui as características do poema. Como a tia já falou, para vocês vai explicar um pouquinho mais. O poema ele é um gênero textual, que ele é escrito em versos e estrofes, né? A tia acabou de falar isso para vocês. E que o verso ele é cada linha que compõe nosso poema. E que a estrofe é o conjunto de versos, ou agrupamento de versos. E que a gente viu que no poema O Rei e a Rainha, nós temos 3 estrofes e 11 versos. Muito bem. Vocês estão de parabéns. E a tia trouxe aqui algumas características a mais desse gênero que nós estamos trabalhando. Uma das características que a tia falou, apresenta para vocês nesse momento, é o seguinte. Alguns poemas, eles apresentam rima. Tia, o que é rima? A rima ela é a repetição de um som que ocorre no final das palavras. Nós vamos ver mais à frente essas rimas de uma forma mais detalhada, tá certo? E o poema, ele tem como finalidade expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. Vocês podem perceber que no poema que a gente leu anteriormente, do Rei e da Rainha, o rei e a rainha, eles pareciam o quê? 2 apaixonados. Então, está expressando um sentimento de amor, de paixão, né, de cuidado do rei e da rainha. E a tia trouxe uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que a palavra poema ela é derivada do grego? Sabiam? Sabem o que ela significa? Pois a tia vai dizer agora para vocês. Poema significa fazer, significa também criar ou significa compor. Por isso que existem vários poetas por aí, eles gostam muito de criar poemas. E aí foram surgindo os poemas, foram surgindo esse gênero textual, tá certo? Então, a tia nos disse para vocês que ia falar um pouquinho mais sobre as rimas. Ela trouxe o poema novamente, que a gente vai fazer uma releitura, mas nós vamos observar de uma forma mais detalhada as palavrinhas que estão de vermelho. Vamos fazer a releitura do poema? O Rei e a Rainha. O Rei e a Rainha foram passear numa carruagem muito bela que mandaram comprar. A coroa do rei era prateada, mas de ouro enfeitada. Ele beijava a rainha que estava apaixonada. Andavam perto do rio e nas ruas decoradas. Adoravam a cidade e andavam de mãos dadas. Vamos observar essas palavrinhas aqui que estão de vermelho. Passear, comprar. Olhem as terminações dela, não são parecidinhas, não são? Passear, comprar. Então, a gente observa que aí existe uma rima entre essas duas palavras. Vamos para a segunda estrofe. Prateada, enfeitada, apaixonada.
nada. A gente observa também que existe uma terminação igual, né? Ó, prateada, enfeitada, apaixonada. Então, é assim que vão surgindo as rimas. E na terceira estrofe, nós temos duas, né? Decoradas, dadas. As terminações, ó, bem parecidas, né? Então, isso são rimas. Tia, em todo poema tem que ter rimas? Não, a tia deixou claro, né, lá no iniciozinho, que alguns poemas têm, mas nem todos vocês vão ver as rimas, tá certo? E aí, a gente já sabe que as rimas são aquelas palavrinhas que têm as terminações parecidas. Nós vamos ver um pouquinho mais nas nossas próximas aulas, tá bom? Não se preocupem que todo mundo vai sair daqui craque, sabendo o que é poema, verso, estrofe e as rimas, tá bom? Agora nós vamos estudar o sonzinho da semana. Vamos observar os dois personagens da nossa história, o rei e a rainha. Ambos começam com o mesmo sonzinho, não é? Rei, rainha. Começam com qual letrinha, crianças? Letrinha R. Sonzinho. Tia, que som é esse? É o sonzinho da letra R. Nós vamos estudar esse som durante esta semana, tá certo? Então, nós vamos estudar, como a tia falou, o sonzinho da letra R. E para nós estudarmos o som, nós sabemos que cada letrinha, ela compõe uma família silábica, que existe o nome da letra, que no caso é o R, e o som, que é esse som que nós vamos estudar. Se eu juntar o som desta letrinha com uma vogal, eu vou formar a sua família silábica. Por exemplo, quando eu junto R com A, eu formo o sonzinho Rá. Muito bem, vamos falando com a tia, vamos participando da aula e vamos falando junto com a tia, tá bom? A tia quer ver vocês participando. Se eu junto R com E, eu formo que som? Isso! Sonzinho Ré. Se eu junto o sonzinho R com I, formo o sonzinho, formo a família silábica, a sílaba Ri. Muito bem. Se eu junto R com O, eu formo Ró. Isso, tia Andressa. Se eu junto R com com U, eu junto e formo qual sílaba? O Ru. Vamos ler junto com a tia Andressa quais foram a família silábica da letrinha R, as sílabas que formaram? Vamos lá. Rá, Ré, Ri, Ró e o Ru. Muito bem. Percebam como a gente faz um esforço quando fala o sonzinho dessa letra, né? É porque é um sonzinho forte. A gente faz um esforçozinho na gargantinha para poder falar esse som. A tia trouxe aqui uma atividade para a gente fazer juntos. E a tia quer ver se vocês estão craques, já estão aprendendo esse sonzinho e se vão conseguir responder, tá bom? A tia quer que vocês observem essas 5 imagens e digam para a tia qual dessas imagens iniciam com o mesmo som da palavrinha rei e da palavrinha rainha. Vamos ver com a tia quais são as imagens? A primeira é borboleta. Borboleta. Inicia com o mesmo som que rei. Não, né, tia? Bora pra cá, pra baixo. Mochila. A gente faz um esforço, mochila. Igual a gente faz em rei. É o mesmo som? Não, né? Bora pra próxima, bora ver. Lápis. Lápis. Tem o mesmo som que rei. Tem? Não, né? Muito bem. Vamos agora lá pra vaca. Tem o mesmo som que rainha? Tem ou não tem? Não. Será que é a última imagem? Que imagem é essa? Uma régua. Régua tem o mesmo som que rei e rainha? Isso, muito bem. Então, qual seria a nossa resposta correta? Muito bem, seria, ó, a palavrinha régua. Muito bem, a imagem da régua. Então, ó,
Tá todo mundo craque, todo mundo aprendendo. Vamos dar continuidade? Então, a tia trouxe para vocês aqui outros exemplos de outras imagens que tem esse mesmo sonzinho. E a tia trouxe separando em sílabas para a gente já ir conhecendo, vendo quantas sílabas tem, vendo as palavrinhas, tá bom? Essa primeira imagem, que imagem é essa, crianças? Digam aí para a tia, de um relógio. Relógio, ó, inicia com o mesmo som da letrinha do rei e da rainha, né? O mesmo som que nós estamos estudando. Relógio. Quantas sílabas tem aí na palavrinha relógio? A tia já separou para vocês. Contem aí. Muito bem, 3 sílabas. Qual outra imagem que tem do lado de relógio? Nós temos o rato. Também inicia com o mesmo sonzinho. Rato. Rato. Quantas sílabas tem a palavrinha rato? Muito bem, 2 sílabas. Relógio, a família silábica que nós estamos trabalhando, a sílabazinha é o ré. E em rato, nós temos o rá, da família silábica que nós estamos trabalhando. Muito bem. Essa imagem aqui de baixo é um rádio. Tem o mesmo sonzinho? Tem, tia, nós estamos trabalhando. Tia, e por que você está perguntando se tem o mesmo sonzinho? Porque mais na frente vocês vão ver que o som ele vai mudar, ele pode mudar, tá bom? Por isso que a tia está sempre perguntando para vocês se tem o mesmo sonzinho de rei, de rainha, de relógio. E a última imagem, uma imagem muito bonita de um rio. Rio tem quantas sílabas? 2 também. Muito bem, crianças. Então, vamos ver o que de fato nós aprendemos na nossa aula de hoje, se a gente adquiriu todos os conhecimentos. Nós estudamos o gênero poema. Vamos relembrar um pouquinho com a tia o que é o poema? O que é o poema, crianças? É um texto que ele é dividido em... Isso, ele é dividido em estrofes e ele é dividido em versos. Nós estudamos que o verso é cada linha que compõe o poema, muito bem. E nós também estudamos que a estrofe é um conjunto de versos. Então, nós estudamos o gênero poema, estudamos as características do gênero poema. Nós vimos que a finalidade dele é o quê? Expressar um sentimento, uma emoção. Nós vimos que alguns poemas têm as rimas, não estudamos as rimas? O que são rimas mesmo? São as palavras que têm as terminações o quê? Parecidas, iguais. Nós estudamos algumas, não estudamos? E nós vamos estudar mais ainda outras à frente, tá bom? Estudamos o sonzinho da letra R. Quem aprendeu o sonzinho da letra R? Diz aí pra tia. Fala aí o sonzinho. Muito bem, estão de parabéns. Sonzinho. Aprendemos a família silábica da letra R. Todo mundo aprendeu? Bora com a tia relembrar? O Rzinho com A, Rá. R mais E, Ré. O R com I é o Ri. O sonzinho com O fica Ró. E o sonzinho com U forma Ru. Muito bem, então a família silábica do R é Rá, Ré, Ri, Ró e o Ru. E nós vimos algumas palavras também que são iniciadas com a letra R. Muito bem, crianças. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham participado bastante, tá bom? A tia conta com a presença de vocês nas nossas aulas para que elas sejam mais animadas. Então, não deixem de assistir às aulas. Se você souber de algum coleguinha que não está assistindo, diga para esse coleguinha, olha, toda segunda tem aula da tia Andressa. Na terça nós temos outras aulas, quarta, quinta, todos os dias da semana, de segunda a sexta, nós temos aula na TV. Então, você não pode deixar de assistir a aula da TV e depois assistir no WhatsApp, né, ou na plataforma, a aula da nossa outra tia, tá certo? Porque com essas aulas a gente aprende mais, adquire mais conhecimento, não é mesmo? Então, a tia Andressa espera que, de fato,
vocês tenham gostado da nossa aula. Ela está chegando ao fim, mas nós vamos nos ver outros dias em outras aulas, tá bom? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus e até a próxima aula.